Meus amigos, começou a dança dos treinadores no Campeonato Brasileiro. Tá somente nessa segunda-feira aí, Atlético Paranaense e Fluminense demitiram seus treinadores. Cuca e Fernando Diniz agora estão livres no mercado para assumir quaisquer clubes que os queiram. E vem num momento, cara, onde o Cruzeiro acabou de tomar um vareio pro Bahia fora de casa, perdeu de forma vergonhosa por 4-1. Não que o time do Bahia seja ruim, muito pelo contrário, hoje é muito melhor que o nosso, mas a forma com que perdeu tem que servir sim para ligar o alerta, porque isso não pode voltar a acontecer. E aí, diante desse resultado trágico, de tudo que tem acontecido aí nessas últimas horas do futebol brasileiro, fica muito em evidência o assunto Seabra. Merece continuar no Cruzeiro? Tem que ser demitido? Quem deve ser ou quem poderia ser o novo treinador do Cruzeiro? Acho que sobre a história do Seabra aqui no Cruzeiro, cabe argumentos tanto para um lado quanto para o outro. Para os que defendem a permanência dele aqui, assim como para os que defendem a ideia de que talvez possa vir um treinador mais qualificado, que dê mais conta do elenco que está sendo montado e aí sim projetar o Cruzeiro nos objetivos grandes que temos para esse ano, como uma vaga na Libertadores e quem sabe um título de Sul-Americana, mas principalmente para o 2025, que vai ser o ano de retomada do Cruzeiro, onde voltaremos a ser protagonistas e brigar por tudo que vamos disputar. Eu prefiro, cara, de verdade, para quem me acompanha aqui no canal, que o Cruzeiro não tivesse o Fernando Seabra como treinador. Mas para iniciar a minha argumentação, eu vou começar enaltecendo os pontos positivos do trabalho do Seabra até aqui, porque não é 8 ou 80, não é lixo ou não é muito bom, não é Deus e não é capeta. É um cara que eu vejo em início de carreira com muitos defeitos ainda, mas que tem os seus méritos até esse momento frente ao Cruzeiro. Cara, esse elenco do Cruzeiro ele foi montado simplesmente para permanecer na Série A. E quando você monta um elenco de forma modesta, assumindo publicamente que o seu principal objetivo é fazer a manutenção do time na Série A, automaticamente você vai brigar na parte inferior da tabela. Parte inferior essa que o Cruzeiro até o momento não esteve em momento algum. O Cruzeiro hoje é o oitavo colocado com 17 pontos e um jogo a menos. Se a gente considerar uma vitória dentro de casa contra o Internacional nesse jogo a menos, o Cruzeiro iria a 20 pontos, ocupando assim hoje a quinta colocação, que é muito acima do que qualquer torcedor cruzeirense imaginava, até mesmo mais otimista. Então, o trabalho do Seaba tem méritos, essa pontuação acima da média é o principal ponto positivo do trabalho do Seabra, mas tem muitas falhas também, como insistência em nomes que ninguém aguenta mais, que o time talvez não tenha uma forma tão legal de jogar, mas aí ao mesmo tempo não tem peças para que isso aconteça. Então o Seabra é meio que vítima nessa loucura toda que é o elenco do Cruzeiro atual, sem os reforços chegarem, tá? Então, assim, o que eu acho, cara, é que o Seabra ele tá dando muita chance pro azar, sabe? Porque quem é desconhecido, quem não tem um nome forte, sabe? Quem não tem um embasamento, as costas quentes, ele não pode errar. Então, assim como o Cruzeiro ou como qualquer outro clube que não tenha dinheiro não pode errar muito em contratação, tem que ser mais assertivo, um treinador em início de carreira, ele precisa ser mais assertivo também, porque ele não tem nada com que argumentar para embasar uma ideia muito louca, fora da caixinha, e muito menos um currículo vitorioso para se prender a ele. Então o Fernando Seabra, nesse início de carreira aí, ele deveria estar fazendo melhores escolhas, principalmente no que diz respeito a jogadores para iniciar os jogos e até mesmo nas mexidas. Por mais que ele não disponha das melhores opções, dava para ele estar fazendo coisa muito melhor. E nesse ponto, cara, que causa a irritação da torcida, é que eu vejo muita gente pegando esse trabalho dele e o colocando à forca. Para mim, é o principal ponto negativo do Seabra. Essa falta de culhão, essa falta de bola no saco para colocar jogador experiente medalhão no banco e aí sim dar oportunidade para os meninos da base que estão pedindo passagem. Mas vocês vão me perguntar, Angelim, mas o Vitinho e o Japa estão entrando todo o jogo. Estão, mas estão entrando na fogueira, estão entrando faltando 15, 20 minutos. Cara, se o Seabra, e geralmente quando os placares estão adversos pro Cruzeiro, os meninos só estão entrando na furada, velho. Então, se eles são capazes de assumir a responsabilidade nos segundos tempos, quando o Cruzeiro está realmente precisando, quando o cenário do jogo está caótico, por que, que o mesmo Japa, Vitinho e até mesmo o Joseph, que sequer teve chance até aqui, podem iniciar a partida como titulares num cenário mais favorável, onde o jogo ainda está 0-0, placar completamente em aberto? Por que, que a base do Cruzeiro só serve quando o chicote estrala e não serve na hora que o mamãozinho tá picado ali em cima da mesa? Então eu acho que esse
é o principal ponto negativo do Seabra, mais uma vez ressaltando os méritos do trabalho dele, mas principalmente pelo que o Cruzeiro pensa daqui para frente, acho eu que seria muito prudente ter um treinador mais cascudo, mais vivido e que saiba lidar melhor com situações de jogadores grandes, experientes, vitoriosos, como já temos alguns aqui no elenco do Cruzeiro e vamos ter muito mais a partir do mês que vem com os novos reforços chegando. Então, se o Seabra não está tendo bola no saco para botar um Lucas Silva e um Ramiro no banco, vocês acham que ele vai ter bola no saco para lidar com uma eventual má fase do Cássio, com uma eventual má fase do Matheus Pereira, que inclusive deveria ter sido substituído no jogo contra o Bahia, com uma eventual má fase de Matheus Henrique, de Wallace ou de quem quer que chegue aqui? Não é o que a gente espera, que esses jogadores vão jogar em baixo nível, que vão viver má fases. Mas pode acontecer. No futebol tudo é possível. Então, eu acho que a falta de experiência do Seabra hoje ela é muito prejudicial para o que o Cruzeiro pensa no médio e longo prazo, conquistando vaga na Libertadores nesse ano, para que em 2025 a gente possa brigar por tudo. Acho que ele seria um nome capaz de nos levar a Libertadores nesse ano, principalmente com os reforços que vão chegar, mas eu acho que o Cruzeiro poderia estar um passo à frente desse planejamento para 2025, já escolhendo o seu treinador ideal agora, mais vivido, mais cascudo, mais campeão, para que ele tenha esses 6 meses de 2024 como um laboratório, como uma espécie de adaptação para conhecer o elenco, para ir esquematizando o time, para que em 2025 a gente possa partir de um ponto bem mais avançado do que esperar virar o ano para trocar o treinador. Se é que isso vai acontecer, né, pessoal? Essa é apenas a minha opinião que eu sempre compartilho aqui com vocês, fechou? Deixa o like no vídeo aí e use os comentários para expor sua opinião. Se você discordar de mim, se você concordar, o seu comentário é muito bem-vindo. Então, use os comentários aí abaixo. Tamo junto, vamos que vamos. É nóis.